Boa tarde, o meu nome é Paula Siminski e comigo tenho as alunas Rafaela Lampert Melgarejo e Luana Souza dos Anjos. E nós somos alunas da Fundação Escola Técnica Liberato e estamos cursando o 4º ano do curso técnico em Química. O nosso projeto se trata sobre a avaliação do potencial dos extratos da pariparoba, também conhecida como Piperum bellatum, no tratamento da tromboflebite. Nossa orientadora é a Paola Del Vecchio e como co-orientadora nós temos a professora e doutora Jéssica Hoffmann. A tromboflebite superficial é uma doença inflamatória na parede interna de uma veia superficial que gera a formação de um coágulo. E a sua causa está associada a inúmeras circunstâncias incontroláveis, como a desidratação, o uso de medicamentos, varizes e a utilização de catéteres intravenosos. Ao mesmo tempo, as suas complicações implicam em inchaço, dores, veias endurecidas, febre local e no uso excessivo de fármacos para o tratamento. O termo fitoterapia deriva do grego terapeia, que significa tratamento, e phyton, que é vegetal. Essa é a área que estuda a utilização das plantas medicinais para o tratamento de doenças. Com isso, o nosso projeto se trata da avaliação do potencial do extrato da Piperum bellatum, conhecida popularmente como pariparoba, que é essa planta apresentada no slide, por ser uma planta provinda da Mata Atlântica do Brasil e é reconhecida pela Farmacopeia Brasileira em sua primeira edição. De acordo com a literatura, a planta possui diferentes compostos químicos de caráter fitoterápico, como, por exemplo, terpenos e compostos fenólicos. Sendo assim, é de grande interesse a exploração das suas propriedades no tratamento de pessoas que são acometidas pela tromboflebite superficial e, ao mesmo tempo, a gente quer propor a elaboração de uma solução que vá preservar os compostos bioativos e que seja de aplicação tópica. Bom, o nosso problema é: os extratos da Piperum bellatum apresentam potencial farmacológico para o tratamento da tromboflebite? E o nosso objetivo geral é avaliar o potencial do extrato de pariparoba para o tratamento da tromboflebite superficial. Os nossos objetivos específicos são: analisar a composição química do extrato da pariparoba através de cromatografia gasosa, avaliar o potencial antimicrobiano in vitro dos extratos de Piperum bellatum frente a micro-organismos de referência gram-positivo e gram-negativo por teste de difusão disco, avaliar a capacidade antioxidante dos extratos pela captura do radical livre catiônico ABTS, analisar a ação anti-inflamatória de compostos presentes no extrato da pariparoba e, caso seja comprovado esse potencial, propor uma formulação que preserve os compostos bioativos e que seja de aplicação tópica na forma de spray ou solução. A extração do óleo da Piperum bellatum foi realizada por meio de hidrodestilação, utilizando um aparelho graduado chamado Clevenger, em que a planta entrou em contato com a água e, a partir do momento que ocorreu a ebulição, começou o carregamento das substâncias apolares que compõem o óleo desejado. E ao final da hidrodestilação, que durou 4 horas desde o início da ebulição, formou-se uma mistura heterogênea com 2 fases, devido à diferença de polaridade e densidade entre a água e o óleo obtido. Assim, a mistura polar foi coletada e armazenada em Falcon para posteriores análises de identificação. Após a extração do nosso óleo por hidrodestilação, a gente realizou a identificação dos compostos presentes na nossa amostra. Por isso, a gente utilizou um cromatógrafo gasoso da marca Shimatsu. Ele é acoplado à espectrometria de massas e também ele tem um injetor automático. Para isso, então, a gente preparou o nosso óleo com solução de éter etílico e injetou no cromatógrafo. Esse teste foi feito em triplicata e o bom de utilizar esse cromatógrafo é que, além de ele nos dar resultados com 96% de confiança dos compostos presentes, ele também calcula a concentração de cada composto dentro do nosso analito. E assim a gente pode analisar as propriedades fitoterápicas de interesse do nosso óleo.
Um antioxidante pode ser definido como uma substância que, em baixas concentrações, vai retardar ou prevenir a oxidação de um substrato. E, inicialmente, a gente faria apenas a espectrometria ABTS, porém, surgiu a oportunidade de testar também por DPPH, então a gente acabou realizando as duas análises. Na análise da capacidade antioxidante por radical ABTS, a gente preparou a solução estoque de ABTS 7 micromolar, a solução de persulfato de potássio 140 micromolar e o radical ABTS, que teve que ficar no escuro por 16 horas, para então no dia seguinte a gente continuar a prática. Por isso que nessa imagem do slide ele está apresentando uma coloração mais escura. A atividade antioxidante da amostra é determinada pela descoloração do radical ABTS, que possui essa cor azul esverdeado. Então, a gente mede essa redução do radical a uma absorbância de 734 nanômetros, e utilizando o branco álcool etílico, que apresenta uma absorbância de 0,647 nanômetros. Já para análise da capacidade antioxidante por radical DPPH, a gente preparou a solução mãe de DPPH e a solução de trabalho, que só pode ser utilizada no dia da análise e precisa apresentar uma absorbância entre 1,08 nanômetros e 1,12. A solução de metanol foi a utilizada como branco, possui uma coloração violeta e ela absorve no comprimento de onda de 517 nanômetros. O radical DPPH foi reduzido e nessa reação a solução adquiriu uma coloração amarela. E essa diminuição da absorbância indicou o grau da descoloração. Bom, com os resultados obtidos na cromatografia gasosa, foi realizada uma tabela pelo sistema de injetor em que mostra cada substância presente no nosso analito. Com isso, então, a gente pode perceber que foram mais de 25 substâncias presentes no nosso óleo e que a de maior concentração foi o anetol. Nessa tabela, a gente pode ver também os tempos de retenção, a área de cada substância e também a concentração de cada uma. Com essa tabela também a gente pôde realizar um cromatograma pelo sistema de CGMS e a gente pode verificar o anetol com maior concentração e um pico maior dentro do gráfico. O anetol é uma substância aromática que possui propriedades antioxidantes e produz um forte odor, muito característico da pariparoba, que foi analisada durante as análises químicas. Com os resultados das análises antioxidantes, a gente fez o cálculo em triplicata das nossas amostras e a gente obteve uma média no percentual de inibição de 73,32%. E com um potencial antioxidante por espectrometria de radical DPPH, após fazer a média das nossas triplicatas, a gente obteve um percentual de inibição de 51,38%, com um desvio padrão de 0,85%. Bom, para os nossos próximos passos, a gente pretende realizar a análise anti-inflamatória in vitro, que tem como objetivo a gente ver esse potencial anti-inflamatório dentro do nosso óleo para ser utilizado depois no tratamento da tromboflebite. E esse estudo ele será feito por pesquisadoras da Unicinos, assim como a análise antibiograma, que será feita na Fundação Liberato, que também será in vitro. E por último, nós pretendemos fazer um estudo bibliográfico dos compostos analisados dentro da nossa planta para fazer uma comparativa com a teoria que a gente busca na bibliografia. E assim, propor um spray de uso tópico para aqueles que querem fazer o tratamento da tromboflebite superficial de forma mais natural e preservando os compostos bioativos da planta.